E aí, pessoal, tudo bem com vocês? A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou aqui de novo para a gente começar a dar continuidade com o nosso estudo do livro do Apocalipse. Semana passada a gente viu as taças da ira de Deus vindo sobre o planeta Terra, todo ali o juízo de Deus vindo e consumando a ira de Deus sobre o planeta. E hoje nós vamos ver o julgamento da grande meretriz, da grande Babilônia, que é dividido em duas partes. Vai falar capítulo 17, o julgamento da grande meretriz, capítulo 18, o julgamento da grande Babilônia. E eu quero ler com vocês aqui o capítulo 17 inteiro, e depois a gente vai discorrer sobre ele. Então, versículo 1, capítulo 17, versículo 1 diz assim: Então eis que se aproximou um dos sete anjos que vem com as sete taças, e convidou-me, dizendo: Vem comigo e te mostrarei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre as muitas águas, com quem os reis se prostituíram e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua sedução. Em seguida, o anjo conduziu-me em espírito para o deserto, e ali observei uma mulher montada na besta, vermelha e escarlate, que estava coberto de nomes blasfemos, e possuía sete cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de azul e vermelho, adornada com ouros, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouros transbordante, de abominações e de tudo quanto é próprio do engano e da prostituição. Em sua fronte ostentava a seguinte inscrição enigmática: A Grande Babilônia, mãe das prostitutas e das práticas repugnantes sobre a terra. Notei que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue dos mártires de Jesus. Assim como vi, fui tomado de grande espanto. Então o anjo me encorajou, dizendo: Por que te admiras? Eu te explicarei o mistério desta mulher e da besta que a conduz, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres. A besta que viste era, já não é, está para subir do abismo e a caminho da perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, ficarão espantados quando virem a besta, porque ela era, já não é, contudo virá. Agora é preciso sabedoria para decifrar. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais a mulher está sentada. Significa também 7 reis. 5 deles já caíram. Um ainda persiste, outro ainda não surgiu. Entretanto, quando aparecer, deverá governar por um pouco tempo. A besta que era, agora não é, é o 8º rei, um dos 7 que caminham para a perdição. Os 10 chifres que vistes são 10 soberanos que ainda não receberam reino, mas que receberão a autoridade de monarcas por apenas 1 hora juntamente com a besta. Eles têm o mesmo objetivo, outorgado à besta todo o poder e autoridade que o detém. Então guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, pois ele é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, e com eles todos os eleitos, convocados e fiéis. Em seguida declarou-me mais o anjo: As águas que viste, sobre as quais se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações, línguas de toda a terra. Os 10 chifres e a besta que viste odiarão a prostituta. Eles a deixarão arruinada e nua, devorarão a sua carne e exterminarão com fogo, porque Deus estabeleceu no coração deles a disposição de realizar o propósito que ele tem, conduzindo-os a concordar e entregar à besta o poder que eles receberam para reinar até que se cumpra a palavra de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra.
Então este texto ele é um texto bem enigmático, bem difícil de ser interpretado, de, de códigos. O livro de Apocalipse ele é muito cheio de códigos. Um dos motivos que ele foi escrito assim é pelo fato de proteger o leitor da sua época, porque quando alguém pegava, um exemplo, um soldado romano, pegava ali um cristão, esse livro estando escrito desta maneira, o cristão que pegava, ele entendia o que estava escrito, o que esses códigos significavam. Porém, às vezes o soldado, a pessoa que ia pegar, que ia julgar, não ia entender nada. Então muitas pessoas creem nisso, que o Apocalipse ele foi escrito desta maneira por conta disso. Essa grande prostituta, muitos associam ela a Roma. E nós vamos ver aqui que ela tem várias coisas aqui que lembram Roma. Muitos tentam associar ela à Igreja Católica, mas não é apenas isso. Porque o Apocalipse, como nós já vimos, ele é um livro simbólico onde João viu coisas do presente, do passado e do futuro. Então, no momento que ele faz algumas associações aqui a Roma, como a questão das 7 colinas, que são coisas que lembram Roma, mas ele não viu apenas coisa para aquela época. Significava também para aquele tempo, mas significa coisa também do futuro. Eu já disse aqui, o Apocalipse tem muita gente que ele crê que é um livro do passado, que o João estava falando exclusivamente para a sua época. Uns creem que é um livro apenas para o futuro, que tudo isso vai se cumprir, e existe aqueles que buscam um meio termo. E eu sou um desses, que crê que é coisas do presente, do passado e do futuro. Então ele viu a grande meretriz, a grande prostituta. O que essa prostituta representa? O que essa meretriz representa? Ela representa a falsa igreja. Ela representa também, além de ter representado Roma, ela representa a falsa igreja, ela representa a falsa religião, ela representa a prostituta, a igreja corrompida. Existe aqui um contraste. Se por um lado o Senhor Jesus ele tem Jerusalém, a nova Jerusalém lá com os santos, com os mártires, com os fiéis, os eleitos fiéis, Satanás tem a Babilônia, a grande meretriz que está embebida com o sangue dos santos e tudo mais. Ela representa a religião corrompida, ela representa a igreja apóstata, que está espalhada pelo mundo todo. Por isso que aqui no versículo 1, ele vai falar que ela está sentada sobre muitas águas. Vem e te mostrarei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Aqui mais para frente, nós continuando aqui, nós vamos ver aqui, muitas águas está falando povos, nações. É isso que águas significa e que o próprio capítulo 17 vai nos mostrar. Então esta igreja apóstata, ela está espalhada pelas nações. Ela não é pequena, ela é grande, ela é enorme. Eu atrevo a me dizer até que ela é maior que a igreja do Deus vivo, que é a igreja santa. Ela é uma igreja que ela está espalhada por toda a terra. Ela é muito grande, ela está em muitas nações. Versículo 2: com quem os reis da terra se prostituíram e se embriagaram com o vinho da sua sedução. Ela é uma igreja sedutora e ela é uma igreja poderosa. A falsa igreja, a igreja apóstata, a falsa religião, que é o que a Bíblia mostra aqui, a grande meretriz, ela é grande, ela é poderosa, ela é sedutora, ela é rica. Nós vemos aqui que os reis da terra estão aliados com ela. Ela não é uma coisa pequena. Nós estudamos a história da igreja e nós vamos ver, por exemplo, a Roma papal lá, a igreja romana no princípio e até hoje, e outras tantas igrejas que são corrompidas e que são unidas ao Estado, são unidas a reis. Nós vemos que a Igreja Católica, por exemplo, o poder que ela tinha junto aos reis, que religião e Estado era junto. É óbvio que isso daqui não está falando apenas da Igreja Católica, mas nós vemos também em países comunistas, por exemplo,
que a igreja conhecida como igreja subterrânea, que eram os verdadeiros cristãos que tinham que se reunir escondidos, porque o Estado perseguia por causa de seus princípios, mas havia ali uma igreja apóstata que era sustentada pelo Estado. Então a igreja apóstata ela é uma igreja poderosa, ela é uma igreja rica, é uma igreja sedutora, é uma igreja que ela está aliada aos governos. Nós vimos isso no capítulo 13 de Apocalipse, quando fala da besta, que representa um estado corrompido, que vai culminando até chegar, que vai crescendo até chegar no anticristo. Depois nós vemos a outra besta, que é o falso profeta, a falsa religião, de onde sairá o falso profeta, que vai dar suporte ao governo do anticristo. E esta igreja apóstata, ela está ligada a eles. A besta estava cheia de nome blasfemos e ela está a besta não, melhor, a meretriz cheia de nome de blasfêmias e estava montada sobre a besta. É o que nós vemos aqui no versículo 3. Em seguida me conduziu em espírito para um deserto. Ali observei a mulher montada na besta de vermelho escarlate e estava coberta de nomes blasfemos. E possuía 7 cabeças e 10 chifres. Então aqui nós podemos notar, primeiramente, que ela tinha nomes de blasfêmias. Ela é um povo que ela blasfema o santo nome do Senhor o tempo todo. É o que a igreja apóstata faz. É aquilo que a falsa religião faz. Ela toma o santo nome do Senhor nosso Deus em vão. Toma a sua santa palavra em vão, dizendo, por exemplo, que ela tem mais autoridade que a palavra, dizendo, por exemplo, citando profecias em nome do Senhor que não se cumprem, fazendo, como que eu diria, alianças com governadores e com pessoas corruptas, com pessoas ricas e corruptas apenas para obter seus bens. E ela estava montada na besta, ela está aliada com o anticristo. Essa besta, nós vamos ver aqui mais para frente, que é a mesma besta do livro do capítulo 13. A besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, é a mesma besta, ou seja, a igreja apóstata, ela está ligada à falsa religião, ela está ligada ao anticristo. O anticristo ele vai perseguir os verdadeiros cristãos, vai perseguir aquelas pessoas que são verdadeiros eleitos, que têm o verdadeiro testemunho de Cristo. Mas a falsa religião vai estar ligada a ele, vai seguir ele, vai adorar ele perfeitamente. A mulher ela estava vestida de azul, de vermelho e adornada com pedras preciosas. Segurava um cálice transbordante de abominação e de tudo que é do próprio engano e da prostituição. Então aqui está mostrando uma mulher vestida de vermelho, vestida de azul, cores aqui que são cores ligadas à realeza, que são cores ligadas ao político, a poder econômico. Você pode ver nos filmes épicos, por exemplo, se você vê, por exemplo, num filme épico, você vai ver que a plebe vestia roupas sem cor, uma roupa meio bege, meio amarronzada, branca. A realeza não, a realeza vestia um vermelho, vestia um roxo, um azul. São cores da realeza, mostrando toda a pompa que esta igreja apóstata tem. Mas ela, ao mesmo tempo, ela estava transbordante de abominações. Ela está transbordante de pecado, ela está transbordando de tudo aquilo que o Senhor odeia. Ela tem o nome do Senhor, diz que tem o nome do Senhor, mas vive uma vida de pecado. Como diz o apóstolo Paulo, tem aparência de piedade, mas nega o poder. Em sua fronte estava inscrito o enigma, a grande Babilônia, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes de toda a terra. Notei, versículo 6, que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue dos mártires. Assim que vi, fui tomado de grande espanto. Olha, essa grande meretriz, esta igreja apóstata, aliada com o Estado, aliada com
com a Roma da época ou com os estados totalitários que vieram no futuro e até nos dias de hoje, aliado a falsas religiões e a falsos governos. Ela está embriagada com o sangue dos santos. É o que Roma fez. Roma perseguiu os cristãos. A Igreja Católica, num certo tempo, perseguiu os protestantes. Muitos estados perseguiram cristãos. Até hoje, cristãos são martirizados no mundo árabe, são martirizados em países comunistas, em governos totalitários. Os cristãos verdadeiros, eles nunca gozaram de uma verdadeira paz nessa terra. Em todo tempo, em algum lugar do mundo, cristãos são perseguidos e são martirizados. E essa falsa religião, ela está ligada aos governos que perseguem o cristianismo, que perseguem os verdadeiros cristãos. Se nós estudarmos a história da Reforma Protestante, não só a Reforma de Martim Lutero, mas eu falo aqueles cristãos que não se dobravam ao sistema religioso da sua época, sempre foram perseguidos. Se nós estudarmos a história da igreja primitiva, de como Roma perseguiu, caçou e matou cristãos, se estudarmos como o comunismo perseguiu, caçou e matou também muitos cristãos, e muitos desses governos que perseguiam, desses sistemas aí que perseguiam cristãos, eles tinham uma dita igreja ao seu lado, alguém que se dizia cristão e que estava apoiando. E, abrindo um parênteses aqui na nossa conversa, é lamentável a gente ver que o comunismo perseguiu e o socialismo perseguiu tanto cristãos, derramou tanto sangue de cristãos, e crentes aqui do Brasil pedem um governo socialista no Brasil. Isso é lamentável. Mas então a grande prostituta, ela está envolvida num massacre de cristãos pelos séculos afora. E o mesmo anjo disse: por que te admiraste, versículo 7? Eu te explicarei o mistério da mulher e da besta, com que conduz, que tem as 7 cabeças e os 10 chifres. A besta que viste era, já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, desde a fundação do mundo, ficarão espantados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, contudo virá. Então, é até meio confuso aqui, o João fala. Ela era, ela não é, agora não é, mas ela virá. Então por que ele está falando que ela era? Porque ele está contando todos os impérios a serviço de Satanás que já viveram ali na sua época, até a sua época. Império egípcio, assírio, babilônico, persa, grego, romano e futuramente o anticristo. Então ela já foi todos esses impérios. Ela não é, porque o Império Romano entraria em colapso e destruição, mas ainda virá do abismo, porque aí já está falando do anticristo. Do anticristo, que é aquele governo que ainda virá. Os habitantes da terra que não são salvos, que não têm os seus nomes escritos no livro da vida, eles seguirão. Então todos os habitantes da terra seguirão ao anticristo e adorarão a besta. Apenas os eleitos, apenas aqueles que são salvos, é que não servirão ao anticristo. Então pensa que caos que será aqui na vida do povo de Deus nessa terra, quando esse anticristo, esse homem da iniquidade aparecer, pensando que todos os habitantes da terra se prostrarão diante dele, menos os verdadeiros salvos. Aqui eu não vou entrar em questão quando ele fala que os nomes foram escritos no livro da vida antes da fundação do mundo. Eu não vou entrar aqui numa discussão se foi escrito, se Deus, pela sua presciência, que ele viu quem se converteria, se escreveu esses nomes no livro da vida, ou se Deus predestinou o seu bel prazer, quem ele escreveria com o nome no livro da vida. Não cabe a mim querer entender isso. Uma coisa está clara: apenas aqueles que são realmente salvos, aquilo que a Bíblia chama de eleitos, é que não adorarão a besta.
Então essa besta era impérios passado, já não é, porque o império ali está passando, e há de vir, que seria o governo do anticristo e caminha para a destruição. E será adorado por todos aqueles que não são salvos. Agora é preciso, versículo 9, sabedoria para decifrar. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais a mulher está sentada. Isso daqui, praticamente todo mundo entende que João está falando de Roma. A Roma da sua época, do César, dos Césares, da guarda pretoriana, aquele estado que era voltado para o prazer, que só pensava no prazer pessoal, que era cheio de idolatria, de embriaguez, de prostituição, de homossexualismo e que era extremamente voltado para o prazer, para a luxúria, para as riquezas e para os bens materiais e que odiavam a pregação do evangelho. Agora, qual semelhança que esta Roma aqui ela tem com a atualidade? Qual semelhança que ela tem com a história da humanidade? Em todo tempo o povo foi assim. Mas aqui, hoje, nós vemos que parece que existe uma tendência a querer renascer a Roma antiga. Por isso que quando no capítulo 13 vai falar que ele tinha uma ferida como que mortal, mas que foi curada, foi ressuscitada, dando a entender que algum império antigo, alguma mentalidade antiga, uma cultura antiga, estava sendo ressuscitada ali nesses dias. E hoje nós vivemos uma época muito parecida com a época do Império Romano, onde há prostituição, homossexualismo, bestialidade, incesto, pedofilia, tudo voltado para mentira, para tudo aquilo que é prazer carnal e oposição ao reino de Deus. Isso é o que fez parte da Roma de João e o que fará parte do sistema político e econômico e cultura do anticristo. Nós vivemos uma época, nós estamos entrando em uma época onde não se existe mais leis. Ninguém mais quer ter leis. Todo mundo quer fazer o que bem quer da sua vida. Não há mais lei, não há mais limite para nada. Versículo 8. A besta que era já não é, está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes do livro da vida, os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a criação do mundo, ficarão espantados quando virem, porque ela agora não é, contudo virá. Agora é preciso sabedoria para decifrar. As 7 cabeças são as 7 colinas às quais as mulheres estão sentadas. Significa também 7 reis. 5 já caíram, um ainda existe, outro ainda não surgiu. Entretanto, quando aparecer, deverá governar por pouco tempo. Então, é o que eu falei agora de pouco. Simboliza aí, que é o que eu dei uma adiantadinha lá atrás. Simboliza os 5 reinos, os 5 impérios que tiveram o que existe na atualidade, que era o romano, e o que virá. É Império Egípcio, Babilônico, Persa, Grego, Romano. Não, gente, eu esqueci um aqui. Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Então, os cinco reis que ele está falando, os 5 reinos: Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia e Grécia. E o que estava em vigência ali, que era o 6º, no caso o Império Romano, e agora o 7º, que é o que há de vir, que é o Império do Anticristo. E quando ele virá, ele deverá governar por pouco tempo, para a glória de Deus. A Bíblia diz que se esses dias não fossem abreviados, nenhuma alma se salvaria. Governará por pouco tempo. Versículo 11. A besta que era, agora não é, é o 8º rei e um dos 7, e caminha para a perdição.
Essa parte aqui ela é um pouquinho confusa, ao meu ver. Muitas pessoas aqui entendem que ele está falando dos Césares da sua época, que ele pega 7 importantes imperadores romanos que caíram, obviamente que morreram, e que o anticristo ele seria o último César, ele seria aí um ressurgimento, né? Como eu já falei, um ressurgimento do Império Romano, e o anticristo seria como se fosse o último César. Então algumas pessoas, alguns comentaristas aqui, eles entendem, como eu disse, isso daqui para mim é meio confuso, que ele está falando aqui, 7 reis, que seriam 7 imperadores romanos, 5 já caíram, um estava existindo, e o próximo que viria, um estava governando ali na sua época, e o próximo que viria seria o anticristo, e que duraria pouco tempo. E que caminha para a perdição. Então, por isso, ele seria o 8º rei, o 8º imperador, e que caminha para a perdição. Os 10 chifres que viste são 10 soberanos, que ainda não receberam o reino, mas que receberão a autoridade dos monarcas por pequena hora juntamente com a besta. Eles têm o mesmo objetivo otorgado. Eles têm o mesmo objetivo e otorgarão à besta todo o poder e autoridade que tem. Então esses reis aqui que eles ainda não receberam o poder, esses reinos que ainda não têm poder, eles vão dar seu poder para a besta. Então João ele aqui ele está vendo, olha, vai ter aí um número X de reinos, aqui ele está falando 10, mas como nós sabemos o Apocalipse é simbólico, por isso que eu falo que algumas coisas aqui são confusas. Porque ele é um livro bem simbólico. Então, ele está falando que aqueles reis, está falando o número 10, mas não significa que necessariamente que serão aqui 10. Mas que eles darão poder, apoio à besta. E são governos, ele está vendo que os governos deste mundo, que são governos corrompidos, que são governos fora de Deus, eles vão dar um apoio ao reino do anticristo e vão ter como objetivo ali fazer ele reinar, ajudar ele reinar, cooperar para o crescimento do seu reino. Então eles vão dar o seu poder e autoridade, eles têm o mesmo objetivo e otorgarão à besta todo o poder e autoridade que ele tem. Então eles têm um objetivo em comum, que é fazer do anticristo, é fazer de Satanás o rei dessa terra. Do mesmo jeito que os cristãos eles tinham um objetivo em comum, que era fazer Cristo ser conhecido, fazer Cristo ser glorificado, esses governantes aqui, esse pessoal aqui, eles têm um objetivo, que é fazer da besta o seu rei, quer fazer do anticristo o seu governo, quer fazer não necessariamente a pessoa do anticristo exclusivamente, mas toda a sua cultura, toda a sua programação de governo, fazer com que isso seja estabelecido. Aí eu faço uma aplicação aqui para os nossos dias. Nós temos visto isso nos nossos dias, praticamente todos os governos da Terra com um pensamento bem em comum de mudar os tempos, de mudar as estações, de mudar os costumes, como o anticristo falou que faria, de quebrar as leis, de quebrar as regras, que é o mistério da iniquidade. Quando Paulo fala do anticristo, na verdade significa a palavra lá sem lei. Nós temos visto isso nos nossos dias, governos se unindo com o objetivo de mudar os costumes, de mudar os modos, de mudar a cultura, de desarraigar a palavra de Deus, pelo menos a cultura cristã da face da terra, e de criar uma época sem lei, uma época de relativismo, tudo é relativo. Pregar a palavra de Deus é uma ofensa, porque a palavra de Deus é absoluta, numa época em que tudo quer ser relativo. Nós temos visto isso começando a se estabelecer nos nossos dias? Com certeza temos, né? Com certeza temos. Então guerrearão, versículo 14, guerrearão contra o cordeiro,
mas o Cordeiro os vencerá, porque ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis, e com eles vencerão os seus eleitos. Então aqui o anticristo ele vai se levantar contra o Cordeiro. As pessoas aqui desta terra nós já vimos nos versículos anteriores, nos capítulos anteriores, que não se arrependerão dos seus pecados, mas o Cordeiro os vencerá. E juntamente com ele, nós, os seus eleitos, aqueles que fomos salvos pelo Senhor, reinaremos também com eles no céu. O Senhor vencerá esse sistema mundano, o Senhor vencerá o Apocalipse, e ele tem um tema central, que é Cristo vencendo, que é o dragão, a besta, o falso profeta e as nações ímpias sendo completamente derrotadas, massacradas e recebendo o seu julgamento. E os justos reinando com o Senhor. Em seguida declarou: as águas que viste, sobre as quais se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações, línguas de toda a terra. Os 10 chifres da besta odiarão a prostituta. Eles a deixarão arruinada e nua, e devorarão a sua carne, e as exterminarão no fogo, porquanto Deus estabeleceu no coração deles a disposição de realizar o propósito que ele tem, conduzindo-os a concordar em entregar à besta o poder que receberam para reinar, para que se cumpra a palavra de Deus. Então aqui eles vão odiar a grande prostituta. A própria... Não é engraçado que no começo do texto ela estava sentada sobre a besta, mas agora a besta está odiando ela, os 10 reis também estão odiando, os reis também estão odiando, mostrando assim uma confusão no reino do inimigo. Tanto a besta, que apoiou tanto o anticristo, que serviu para... que propagou suas ideias e o apoiou, vai se tornar odiada por ele e ele vai se levantar contra ela. Porque Deus vai criar uma confusão ali no arraial do inimigo. Não é assim que Deus fazia quando os povos se levantavam contra Israel? Deus se movimentava e havia uma confusão ali entre os seus exércitos e eles começavam a guerrear entre si, ou acontecia alguma outra coisa lá no meio e eles se autodestruíam. Assim vai acontecer também no final dos tempos. O Senhor vai criar uma confusão ali. E nós vemos o sistema besta, nós vemos o governo corrupto que apoia o anticristo, nós vemos a falsa religião que está envolvida com o anticristo e com o governo corrupto também, e eles se voltando contra esta falsa religião. Este será o julgamento de Deus sobre o falso evangelho, sobre a falsa religião. Esse pessoalzinho aí que fala besteira em nome de Deus, que blasfema, que mente, que engana, que seduz, eles acham que está muito bonito, eles acham que está muito fácil, mas na verdade só estão acumulando seus pecados para o dia do julgamento. Isso é fato. A mulher que viste, versículo 17, é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então aqui, novamente, ele fazendo uma alusão a Roma, que é a grande cidade. Mas não é apenas a Roma física, mas fala também da Roma espiritual. Fala também daquela religião corrompida. Como aqui, fazendo um resumo, a mulher está sobre as muitas águas, mostrando que ela está em todas as nações. Ela está aliada aos reis, é rica, poderosa, sedutora, está ligada ao anticristo, ela está cheia de blasfêmia e ela está embebedada com o sangue dos santos. A besta é o anticristo, os governos da terra sempre o serviram e sempre trabalharam para preparar aí o ápice do seu reinado, quando ele próprio vai estar aqui nesta terra e vai ser servido por esses governos, por esses sistemas políticos e por esta falsa religião. Contudo, o Senhor os vencerá, ele estabelecerá juízo e julgamento. Agora eu faço uma aplicação final. Nós cristãos aqui dos nossos dias, de qual lado nós estamos? Nós somos aquele povo que está servindo ao Senhor, pensando no seu reino eterno,
Ou nós somos esta igreja apóstata, que é apaixonada por aquilo que é da terra e que faz todo tipo de acordo com o mundo e com o diabo para ter poder e prazer neste mundo? As duas estarão diante do trono. Só que uma será a Jerusalém celestial e a outra será a Babilônia, que será lançada no lago de fogo de enxofre. De qual lado nós estaremos? Fica aí a reflexão. Se esse vídeo falou com você, curte, comenta, compartilha. Se inscreva no meu canal, Cristiano Rodrigues 6909. Fique com Deus e até o próximo vídeo.